Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro de Provérbios. Aliás, eu tenho pregado tanto provérbio para vocês aqui. Eu acho que Deus está me direcionando para ajudar vocês, porque o Provérbios é um livro muito de influência de comportamento, gente. Tem muita sabedoria dentro dele. Ele nos influencia a agirmos melhor, a tomarmos atitudes corretas, a lidarmos com situações, que é uma das coisas que a gente mais precisa no mundo, é saber lidar com as situações de nossa volta, em nossa volta. E todo mundo que é vivo e se relaciona, então, é muito difícil se relacionar para algumas pessoas. Aí está cheio de orientação. E a gente vai lendo, vai descobrindo, a gente vai pegando uma sequência do que a gente já falou. É o Provérbios de número 26, os versos são o verso 20 e 21, e até o 21. Diz o seguinte, olha só: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é um homem contencioso para acender rixas, para acender briga. Até aí, né? Podemos assentar. Vejam bem, a gente lê esses textos assim e começa a pensar. Isso foi escrito há muito tempo. Foi escrito antes de Jesus. E a gente percebe nessas coisas que nós lemos que as atitudes, elas parecem que são as mesmas de 2.000, 3.000 anos atrás. As pessoas agem do mesmo jeito e as pessoas encontram dificuldade para lidar, no caso aí, com contenda, que é uma das coisas que nós sempre estamos confrontados, é situação de contenda. E dependendo como você olha as contendas e como você reage às situações de contenda, você simplesmente pode fazer piorar o que já está ruim. E o que é contenda? Eu fui pesquisar para saber o que é contenda. Eu descobri, por exemplo, que a palavra contenda deriva do latim, que quer dizer contendere. É com, dividindo a palavra no meio, significa juntos, e dere, tendere, significa esticar, alongar. Você pode perceber que toda contenda ela é muito esticada, ela é muito alongada. Também contenda, sem essa etimologia das palavras, significa combate, rixa, discórdia, tudo aquilo que é muito ruim na vida da gente, que é muito complicado. E quando a gente não sabe se conter com respeito a essas questões, nós vamos potencializando situações na casa da gente, no meio da família da gente, com as pessoas que a gente convive, que às vezes, situações que geram tanto desgaste, que às vezes, quando você percebe, está dentro de uma realidade sem volta, está diante de alguma situação que na verdade desgastou tanto que você percebe que não tem como retroceder mais. E uma das intenções de Deus é tentar fazer a gente melhorar, fazer a gente realmente termos a atitude correta dentro dessas situações que às vezes fazem muito parte do nosso cotidiano, para a gente poder viver melhor e realmente estabelecer uma vida melhor com quem convive com a gente, porque sempre essa é a intenção da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre visa mudar você pensando no outro, exatamente no outro que convive com você, para que não seja afetado por uma série de coisas que podem ser ruins para você e para quem convive com você. Eu quero começar essa minha pregação contando uma historinha para vocês entenderem mais ou menos o que é isso aqui, colocar lenha na fogueira que nós lemos aí. No linguajar de hoje, se ele fosse escrever hoje o Salomão, ele ia escrever totalmente diferente. Ele ia escrever assim, sem fogo, ele ia colocar assim: sem fogo ou sem pilha o fogo se acaba, né? Porque na verdade colocar lenha na fogueira é o mesmo que meter pilha, no linguajar bem comum e bem mais contemporâneo, né? Vejam bem, eu vou começar contando uma história. Existia uma mulher que ela tinha um problema muito sério de contenda com o marido. E essa contenda era uma contenda, parece que difícil de acabar, porque
ela colocava a lenha na fogueira para poder se prolongar aquela situação. Ela tinha um marido que era muito estressado, daqueles maridos que brigam por qualquer coisa e que reclamam de tudo e que faz com que o clima fique pesado, porque não tem coisa pior do que você se relacionar com alguém que vive colocando lenha na fogueira exatamente pela reclamação, pelo fato de nunca estar satisfeito com nada e sempre estar apontando alguma coisa. Isso incomoda. Tem aqueles que falam assim mesmo: não, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma crítica construtiva para falar para você. Não fique com raiva. Não existe crítica que você não fique com raiva. Pode ser construtiva, como as pessoas falam. Para mim, toda crítica é destrutiva, porque ela inibe você, ela constrange você. Nunca ninguém recebe uma crítica: obrigado, você me criticou, eu estou muito feliz, a minha vida mudou por conta da sua crítica. Não acontece isso aí. As críticas, elas geram constrangimento, elas chateiam. E tem pessoas, às vezes, que têm essa facilidade, tudo ele critica, tudo ele arranja um defeito. Parece que nada está bom para ele, nada. Ele não consegue nem mesmo valorizar a pessoa que está se esforçando para poder dar o melhor para ele, está se esforçando para agradá-lo, e a pessoa às vezes vai dentro do seu próprio limite para tentar fazer alguma coisa. Aquela pessoa chega e depois que ele olha tudo, que ele vê tudo, sempre ele tem um mais, uma palavrinha para poder jogar assim como que um balde de água fria, um balde de água gelada. E isso é jogar lenha na fogueira. E tinha uma mulher que ela tinha exatamente o marido exatamente assim. Só que ela também jogava lenha na fogueira. Eles viviam as turras, porque eles não conseguiam se entender. O embate era muito forte. A falta de entendimento era alguma coisa que desgastava o relacionamento dos dois. E quando você vive em contenda com alguém, você faz questão de encontrar alguma coisinha que possa provocar o outro, que você guarda ali como uma arma de revide. Quando a pessoa vem e diz qualquer coisa, você sempre tem alguma coisa para rebater dentro daquilo que incomoda o outro, exatamente para incomodar. Por quê? Porque você usa como arma de defesa ou de ataque dizer aquilo que a pessoa não gosta de ouvir. Geralmente, quando alguém vem e fala que está situações de contendas, há aqueles que usam o quê? Que usam a família do outro. Mas o teu pai, a tua mãe, ou o teu irmão. A pessoa sempre está argumentando, e a pessoa já tem o quê? Já tem a arma guardada aqui, e começa também a expor o lado da família do outro, e a situação às vezes vai tomando proporções que geram um desgaste tão grande que realmente é uma premonição de destruição. E essa mulher, ela tinha esse problema, mas a arma que ela tinha na mão para poder contra-atacar o seu marido, quando ele atacava, era chamar o apelido dele. Ele tinha um apelido que ele não suportava, e todas as vezes que ele vinha e ultrapassava os limites e começavam a discutir, ela começava a usar o apelido dele. Ela vinha, mas sim, quando ele começava a falar, que ele começava a agredir, ela começava: tudo bem, tu está me agredindo, Piolho. Era o apelido dele, era Piolho. Ele não suportava esse apelido, e ela dizia: pode falar, Piolho, tu é assim mesmo, Piolho. E ele falava, e ela simplesmente ficava rebatendo exatamente, falando o apelido dele, e ela também não era fácil. E na medida então que ele agredia, e ela dizia: tudo bem, tu diz o que tu quiser, Piolho, porque tu é assim mesmo, Piolho. E ficava falando, cada vez que ela falava Piolho, ele se descontrolava, agredia ela, revoltado, porque ele não admitia ser agredido com o apelido que ele rejeitava. Um dia ele resolveu ir para o limite. Ele disse: eu vou discutir com ela. Se ela falar o meu apelido de novo, eu sei o que eu vou fazer com ela. Eu vou afogar ela. E eles começaram a discutir. E quando eles começaram a discutir, ela começou: tudo bem, Piolho, é isso aí, Piolho. Aí ele ficou com raiva, pegou ela, saiu arrastando, levou para a piscina e resolveu afogá-la, porque ele pensou: se eu afogar ela, eu tenho certeza que ela vai parar de falar o meu apelido. E ele pegou, empurrou ela dentro d'água para ela se afogar, para ela realmente não dizer nada. E ela também gostava de jogar lenha na fogueira, e quando ela estava quase que morrendo afogada e não podia falar nada, que já estava bebendo água,
A história conta que ela colocava a mão para fora da piscina e fazia assim. Fazia assim para ele. Ela não podia falar, mas ela ficava fazendo, dizendo: pode me afogar, mas não é o piolho, piolho, piolho. Tem pessoas que são exatamente assim, que colocam a chamada lenha na fogueira. Salomão, escrevendo exatamente alguma coisa com respeito a isso, ele começou então dizendo o seguinte, que não havendo lenha, que o fogo se apaga. E esse é um princípio de sabedoria que você ouve e vê na palavra de Deus, que tenta nos ensinar exatamente esse posicionamento de aprender a ficar calado diante das afrontas, que é uma das coisas mais difíceis para qualquer um de nós. Quando você consegue ficar calado diante das afrontas, é porque de fato você está crescendo espiritualmente. Porque uma das coisas que mais faz com que venhamos reagir e que tenhamos realmente uma atitude de reação e de combate diante de qualquer situação de afronta, é exatamente a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, que nos impulsiona exatamente o quê? A reagir e fazer pior do que aquilo que está vindo sobre nós, agirmos pior do que o ataque que estamos recebendo. E são nessas situações que vai acontecendo aquilo que nós chamamos a oportunidade que Satanás pega para poder destruir as nossas vidas, porque diz a Bíblia que ele é como um leão que ruge, procurando uma presa para poder devorar, e ele fica exatamente espreitando, percebendo onde é exatamente que está o ponto na qual ele pode trabalhar e insistir para poder nos desestruturar e consequentemente criar uma situação para que venhamos estragar a nossa própria vida. Você vê, por exemplo, nessas histórias, pessoas que de repente, por conta de uma discussão, chega ao extremo de tirar a vida de uma outra pessoa, que não estava com a intenção daquilo, que não estava pensando naquilo, mas de repente a contenda toma proporções tão fortes, que às vezes leva a uma situação de morte. Recentemente nós percebemos isso, não sei se vocês assistiram na internet, uma pessoa que foi levar um animal num pet, e chegou lá no pet, a pessoa chegou, criou uma discussão com o médico veterinário, e quando viu, de repente, estava surgindo uma agressão, e não demorou muito, parece que foi o médico, perdeu o controle naquela situação, pegou uma arma e simplesmente tirou a vida do outro assim, do nada, depois de uma situação de contenda. A coisa chegou ao extremo que de repente alguém perdeu a vida e outro se tornou assassino. Isso é só para vocês entenderem que ninguém tem limites das proporções que uma contenda pode tomar. Ninguém tem limites das proporções que uma contenda pode levar uma outra pessoa. Mas o grande problema dentro dessa questão relacionada com contenda é que às vezes o que mais nos impulsiona a termos atitudes para tentar sermos superior aos ataques que estamos recebendo ou às afrontas que de repente recebemos, o que mais nos impulsiona a isso é exatamente o nosso orgulho. Para nós é muito difícil lidar com alguém que é totalmente estressado e que de repente se levanta de uma maneira tão atabalhoada para tentar nos agredir. É difícil nós então simplesmente recebermos tudo isso e não termos uma reação, se não houver em nós um total equilíbrio de Deus em nós, um total ajuste de Deus em nós, para nós realmente termos uma reação diferente. Menos de Deus, mais reação violenta. Quanto mais de Deus, mais reação sábia diante dessas situações. Porque você, segundo Salomão, não pode colocar a lenha na fogueira, porque se você colocar a lenha na fogueira, ele está dizendo que o fogo não se apaga, que as coisas vão continuar do jeito que estão e vão tomar proporções onde vai se perder o controle. E baseado na sabedoria que ele falou nesse texto da palavra de Deus, ele disse que sem lenha o fogo se apaga. O que é lenha? A lenha é um revide. A lenha é a palavra que você devolve diante das palavras que estão lançando em você.
A lenha é exatamente a forma como você vai reagir diante da afronta e do ataque que você está recebendo. Se você realmente tentar devolver tudo dentro das proporções que você está sendo atacado, sem dúvida que você vai simplesmente aumentar o fogo e aumentar a situação de contenda. Por isso que o mesmo livro fala que a palavra branda acalma o furor. Porque existem pessoas que estão desequilibradas e às vezes estão desequilibradas, e quando alguém está desequilibrado ou desajustado emocionalmente, qualquer coisa pode soar no ouvido dele como uma ofensa, como uma agressão. A gente percebe isso, que tem pessoas que são tão armadas, tão melindradas, que você escreve alguma coisa para ela e dependendo da maneira como você escreve, do outro lado ele está interpretando a sua voz, o seu tom de voz, e ele já começa a mandar a resposta no WhatsApp perguntando para você, o que é que está errado, o que é que está acontecendo, porque você às vezes disse uma palavra que ele interpretou de uma maneira diferente e ele se sente agredido ou atacado. Não sei se já aconteceu isso com você. Uma vez um rapaz falou um negócio para mim sobre um problema, e ele me perguntou algo que era para eu responder sim ou não, e eu só respondi um não. Só respondi um não. Bem pequeno, em letra minúscula, não. Mas foi um não, nesse tom, não. Só isso. Do outro lado, eu acho que ele interpretou não. Ele olhou, mandou uma mensagem de volta. Mas o que foi que houve? Está tudo bem? Parece assim que você está meio chateado. Porque eu falei não. Vocês já viram como as pessoas têm essas coisas? Você escreve uma coisa, ele interpreta de outra maneira, porque na cabeça dele ele está diferente, ele está armado com relação à questão. Se você não tem a sabedoria e o equilíbrio para realmente criar uma situação equilibrada dentro dessa situação, você vai inadvertidamente colocar a lenha na fogueira que vai potencializar um problema que já existe. E Salomão falando, ele disse, sem lenha o fogo se apaga, gente. Se você não ficar metendo pilha, não ficar respondendo, não ficar potencializando uma discussão, o que vai acontecer é que aquilo que começou vai se apagar. E depois ele vem e diz, não havendo maldizente, cessa a contenda. O que é maldizente? É aquele que fala coisa ruim. É aquele que diante de uma situação, em vez de ter palavras diferentes, ele tem palavras ruins, ele é maldizente, ele diz coisa má, ele diz coisa ruim. Aí o que vai acontecer? A contenda não acaba nunca, exatamente porque ele diz coisas que não são boas, que consequentemente potencializam um problema que já existe. E essas questões todas são ensinadas por Salomão como sabedoria. Sabedoria para mim, sabedoria para nós. E ele diz assim o seguinte, como o carvão é para a brasa, disse ele, e a lenha para o fogo, assim é a pessoa contenciosa. O que é pessoa contenciosa? É pessoa cheia de contenda, cheia de rixa. Contencioso é aquela pessoa que é encrenqueira. Às vezes você tem que lidar com pessoas que são encrenqueiras. Pessoas que gostam de brigar por tudo, que tudo questionam, que tudo vê defeito, que tudo tem uma palavra ruim para colocar, que tira você do sério. E existem pessoas que são tão encrenqueiras, e é difícil uma pessoa que não tenha no seu convívio, no seu relacionamento, um personal encrenqueiro. Quase todo mundo tem. Aquela pessoa que vem e tira você do sério. Aquela pessoa que vem, que parece que é usada para desajustar você. Aquela pessoa que quando abre a boca, você já fica na expectativa, na espera, porque o que ele tem para dizer, ou te joga para baixo, ou te afronta, ou te desanima, ou faz você se sentir insignificante. E são dentro dessas questões que se levantam as situações de contendas. São dentro dessas questões que se levantam os desgastes dentro da vida que alguém possa ter de relacionamento com alguém.
E a Bíblia tenta dizer para nós como é que você tem que agir para não se afetar tanto dentro dessas questões. Como é que você tem que agir para que você não fique tão afetado, tão sequelado? Por quê? Porque se você convive com alguém briguento, com alguém encrenqueiro, o que vai acontecer é que você vai se sequelar dentro dessa convivência. Você vai ter o seu comportamento alterado exatamente porque essa maneira de agir com você, se você não se blinda, se você não procura exatamente se blindar através da palavra, você se sequela, você se desestrutura e você começa a ter uma vida muito difícil, sustentada por esse desgaste de alguém que seja encrenqueiro, que fique causando problema por tudo. E o segredo da palavra aqui é tentar dizer para você que você pode neutralizar as pessoas que são assim. Que você pode neutralizar essas pessoas e pode fazer com que todo incêndio que ele procura criar na convivência com você e no seu relacionamento, ele não vai ter sucesso, porque você não vai cooperar para colocar lenha na fogueira dele, como disse Salomão. Todo o prazer que essa pessoa tem de contenda, de briga, de embate, de confusão, de agressividade, de violência, não vai prosperar se você tem uma reação totalmente diferente. Se você reage diferente, se você reage pelo Espírito de Deus, se você reage pela direção que Deus está dando para você, você neutraliza toda e qualquer situação de fogo que se levante, porque você não está ali para colocar mais lenha na fogueira diante de alguém que tem um comportamento incendiário. Aí as coisas começam a mudar. E o que é que acontece com respeito a essa questão relacionada de briga, de contenda? Por que eu estou pregando isso? Porque isso atrapalha a resposta das nossas orações. A Bíblia diz que atrapalha completamente esses problemas de ordem de relacionamento, de briga, de contenda. É uma situação que atrapalha tanto que de repente as pessoas acabam perdendo a oportunidade de ser abençoados exatamente por conta de se permitirem isso, de não terem o equilíbrio para recuar, não terem o equilíbrio e a sabedoria de Deus para serem flexíveis, não terem o equilíbrio de Deus a ponto de não terem orgulho, porque o orgulho às vezes acha ou nos faz achar que nós estamos sendo diminuídos com alguém que é encrenqueiro, que é grosseiro, ou que é agressivo, e às vezes a gente não quer recuar, às vezes, para não se reconhecer como alguém que se dobrou, que ficou com medo de alguém, ou que de repente demonstrou fraqueza. Mas em certas situações não é fraqueza, é sabedoria. Porque quem grita pensa que é forte, mas não é. Quem grita é inseguro. Toda pessoa agressiva, ela é insegura. Ela é tão insegura que ela quer ganhar você e se impor sobre você no grito, porque não tem a capacidade do diálogo e de se reconhecer superior. Isso já é uma demonstração de inferioridade. Não precisa agredir, não precisa gritar. Não precisa. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Por que eu estou pregando isso para vocês? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Essa eu não tinha deixado para Thalita, eu me esqueci. E para quem é que a Bíblia fala? Para a espécie mais confrontadora que existe, que é o homem. O homem é bem mais cheio de confronto. E a Bíblia tem uma orientação para dar para os homens, para o marido, para aquele que acha que tem que ser no grito e que ele é o bambambam, o todo-poderoso de um relacionamento de dentro de uma casa.
diz o seguinte: maridos, vós igualmente vivei a vida como do lar com discernimento. O que é discernir, gente? É compreender a vida familiar, é compreender a casa, é compreender a pessoa com quem ele vive, é compreender cada um, tem que compreender até o cachorro. Isso se chama discernimento. Isso é um princípio de sabedoria. E às vezes o que se torna difícil para a relação marido e mulher é porque tem camarada que casa, mas ele nunca assume a vida de casado. Ele casa, mas continua vivendo como se fosse solteiro. Isso é falta de discernimento. Quando você casa, você não tem mais vida de solteiro, não. Você tem que saber que agora que você é casado, você tem que dar satisfação. Você tem que dizer para onde você vai. Você tem que usar aliança. Você tem que submeter a uma série de regras, que é uma regra comum de que assumir o compromisso com alguém. Com discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Essa fragilidade que ele fala aí não é a fragilidade de inteligência, de nada. É a fragilidade física. O homem fisicamente é mais forte. Ele não pode chegar e agredir uma mulher, porque é uma tremenda de uma covardia, exatamente por aquilo que ele é em termos físicos. Ele pode dominar uma mulher com facilidade. Então, se você se relaciona, sabe que o relacionamento é assim. Às vezes a mulher, elas querem mostrar que elas são mais fortes nisso aí, mas deixa ela pensar que é mais forte. Você finge que acha ela mais forte e você finge que você é mais fraco. Mas isso é discernimento, é sabedoria. Tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente com ela herdeiros da mesma graça de vida. Para quê? O quê? Não se interrompam as vossas orações. Ele está tentando dizer que quando essas coisas aqui não são observadas dentro de um relacionamento, falando especialmente para casal, que o camarada faz tudo diferente disso que está aqui. Ele não tem discernimento, ele não vive a vida comum do lar. O que é viver vida comum do lar? É viver vida de casado, de quem é casado. Ora, se você casou com uma mulher, agora você passa a viver a vida comum do lar, você não pode sair de casa e chegar às 4 horas da manhã, ela perguntar para você, estava onde? Estava por aí. Não pode, não cabe mais. Isso dava quando você estava solteiro. Você não tem mais vida de solteiro, você tem vida de casado. E Pedro está dizendo aí, vive a vida comum do lar. A tua vida comum agora é de alguém que tem um lar, que tem uma mulher, que tem uma família. E ele está dizendo exatamente aí essas coisas, porque quando não há essas coisas, todas essas situações são situações que geram o que eu falei no começo, contenda. Aí vai haver contenda. Essas situações não colocadas em prática dentro de um relacionamento marido-mulher, vai haver contenda. A falta de vida comum do lar, quantas mulheres às vezes reclamam que ela casa, ela fica presa no lar e o camarada continua vivendo a vida como se ele fosse solteiro. E essa questão relacionada de marido e mulher é uma coisa tão complicada, que às vezes a mulher, ela se torna simplesmente tendo que puxar uma carreta e ter sobre si uma sobrecarga pesada do que ela tinha antes quando estava sozinha. Porque às vezes tem marido que casa, que ele se torna uma pessoa estranha dentro de casa. Ele não sabe nem onde fica a gaveta que está as colheres. Mas onde é que é a gaveta mesmo? Ele cria uma situação de total dependência. Dependência para tudo. Ele pega, sobrecarrega, o que cria uma situação de dificuldade, porque ele não consegue decidir nada. Ele chega em casa às vezes, tem que ser tudo na mão para ele, senão ele não consegue ter perna para se levantar, para ir tirar água na geladeira. Claro que não é o caso de vocês, mas existe caso assim.
O sujeito entra em casa, ele se torna o quê? Se torna tetraplégico. Ele senta e diz, quero isso, quero aquilo, me dá aquilo outro. E isso é uma situação que pesa e que desgasta, que cria a situação de contenda. Gera a suposta contenda que eu comecei a falar para vocês e que coloca a lenha na fogueira e que faz com que a vida se torne uma vida pesada e difícil. E ele está dizendo aqui que todas essas situações, elas devem ser observadas, porque essas situações, quando não são observadas, geram a tal da contenda que eu falei para vocês no começo dessa minha pregação, geram as dificuldades, os ânimos ficam acirrados e toda uma situação de contenda, de falta de entendimento e de observação dessas coisas, gera um outro problema muito maior, o interrompimento das orações. Deus diz o que? Se acertem, senão não tem resposta de oração. Essa vida carregada de contenda, essa vida carregada de situações de briga, esse comportamento encrenqueiro, cheio de confusão dentro de casa, quebrando a harmonia do lar, quebrando exatamente o clima espiritual da coisa, mas permitindo um clima pesado, favorável ao inimigo, não são situações que favorecem a Deus em dar resposta de oração. E a melhor maneira de você impedir isso, que vai impedir o interrompimento das orações, é voltando para o texto, é não colocar lenha na fogueira. Aprenda a recuar, aprenda a ficar calado ou calada. Não responda nada quando você estiver com raiva. Evita falar muita coisa. Eu já preguei isso outros dias atrás. Compra banana e deixa em casa. Quando quiser falar, coloca uma banana inteira na boca só para não falar, para não complicar mais o que já está ruim. Ou então deixa pão, que pão é ruim falar quando ele está comendo pão. Botou pão na boca, não dá para falar, e você não fala. Porque uma das principais armas do diabo é você falar alguma coisa para gerar contenda. Por isso que ele provocou a mulher do Jó para falar alguma coisa, para que Jó falasse, porque ela sabia que, o diabo sabia que se Jó falasse, ele complicava toda uma situação. E ele teve a cautela de não colocar lenha na fogueira. Então que nesta noite você possa pegar essas coisas todinha e aprender a viver melhor. Aprender a ter o direcionamento de Deus. Não seja encrenqueiro. Não seja não seja cheio de sincericídio. Tem gente que é tão sincero que magoa. Tem gente que é tão sincero que machuca. Sinceridade você espera para falar na hora certa, porque tem sinceridade que é sincericídio. Você fala e cria um suicídio na sua convivência pelas coisas que você fala, ainda que seja uma sinceridade. Tem que esperar a hora para falar. E para isso a gente pede sabedoria para Deus. E quando nós somos sábios disso, nós crescemos espiritualmente, a nossa carne não prevalece e nós não somos pessoas que colocam lenha na fogueira. Mas nós somos o que? Apaziguador, que vem de paz. Somos daquele que acalma o fogo e por sermos assim, os problemas, os embates, as agressões, os bate-bocas nunca prosperam na nossa vida e com as pessoas com que nós convivemos. Por quê? Porque a sabedoria de Deus faz nós apagarmos imediatamente. Amém? Pensa nisso e que Deus possa abençoar a mim, a você e a todos nós que estamos aqui no nome de Jesus. Amém.